Se estamos falando de evolução, você provavelmente já pensou por que ainda existem macacos por aí. Essa pergunta é popular e muitos se questionam a mesma coisa. Afinal, não deveriam existir outros humanos a caminho, partindo dessa jornada evolutiva? Para responder isso, precisamos organizar algumas informações antes. A evolução não é uma trajetória linear e direta, em que uma criatura se transforma magicamente em outra. Pense nela não como uma linha reta, mas como uma árvore gigante com inúmeras ramificações. Por isso, aquela imagem clássica do chimpanzé curvado evoluindo para um humano ereto com uma lança não é exatamente precisa, apesar de ser bem simbólica. Em vez disso, pense na nossa relação evolutiva com os chimpanzés e outros primatas como primos distantes em um encontro de família, e não como uma relação de genitores. Eles não são pais e filhos, mas sim membros que vieram do mesmo lugar, com antecessores diferentes. Não viemos diretamente de chimpanzés ou de qualquer outro macaco ou primata existente hoje. Isso seria equivalente a dizer que você é descendente direto do seu primo de segundo grau. Indo ainda mais fundo, imagine uma gigante árvore da vida. Em um galho encontramos os humanos. Em outro próximo estão os chimpanzés. Ambos os galhos crescem separadamente por milhões e milhões de anos. Contudo, se seguimos ambos os galhos até o início, eles se fundem em um ponto. E é aqui que encontramos nosso ancestral em comum. Uma espécie que viveu cerca de 6 a 7 milhões de anos atrás, ao longo de inúmeras gerações e sob várias pressões ambientais. Este ancestral evoluiu, dando origem a dois galhos distintos, um levando a nós, Homo sapiens, e outro levando aos macacos. Agora, muitos se perguntam onde está o fóssil desse ancestral misterioso que nos interliga aos macacos, mas de maneira tão distante. O registro fóssil, por mais abrangente que seja, não é um álbum completo da história da Terra. Existem lacunas, como fotos ausentes em um álbum de família antigo. No entanto, temos uma evidência surpreendente que comprova essa teoria. Nosso DNA apresenta uma porcentagem incrível. Humanos e chimpanzés compartilham 98,8% do código genético. Dessa forma, é uma pista sobre essa ancestralidade compartilhada. E para ampliar ainda mais essa visão, se seguirmos a árvore mais a fundo, é possível encontrar o ponto onde o ramo dos primatas, incluindo nós, encontra-se um ao outro. Aqui é quando o nosso ancestral comum com os macacos entra em cena. Essa separação ocorreu ainda mais cedo em nossa linha do tempo evolutiva, cerca de 25 a 30 milhões de anos atrás. E mais uma vez, ao longo de milhões de anos, esse ancestral evoluiu e se diversificou, resultando na variedade de espécies que vemos hoje. Para entender melhor, vale a pena usar uma comparação para entender como existem macacos mesmo com a evolução tão clara de onde viemos. Pense que você descende dos seus irmãos, e eles vieram dos seus primos. Neste caso, você se pergunta por que seus primos ainda existem, mesmo que existam seus irmãos e você na história. De fato, parece lógico, e é assim que os biólogos evolutivos tentam explicar para as pessoas quando recebem a famosa pergunta. Além disso, existem recursos visuais que te ajudam. Caso ainda tenha dúvidas sobre essa questão, na escola o diagrama da árvore genealógica está presente na maioria dos livros de história, mostrando como os caminhos evolutivos se formaram. Claro, pode ser difícil de entender como a evolução funciona, mas quando essa ideia se fixa, sabemos que essa rede de relações interconectadas segue se adaptando por várias direções diferentes. Por isso existem macacos e humanos, e quem sabe no futuro também existe uma nova raça que descenda de diferentes lugares.